dia. Hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025, dando sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje, salvo engano, é o nosso 19º estudo, capítulo 3 capítulo 13 dessa carta de Paulo aos Romanos. Nesse capítulo 13, Paulo vai nos falar da legislação humana, vai nos falar da prestação de contas a Deus, da prestação de contas às regras humanas, à legislação humana. É um capítulo interessante em que Paulo, então, vai conversar com os romanos. E aqui, para entendermos um pouco o contexto no qual se dá essa escrita do apóstolo Paulo, nós, então, precisamos nos lembrar que Paulo conversava com os romanos. Paulo levava àquele povo que tinha uma estrutura de legalidade muito bem desenvolvida. Tínhamos o direito romano muito bem desenvolvido. A estrutura, digamos, da justiça romana muito bem desenvolvida. E lembrando que na estrutura judaica também tínhamos uma legislação muito bem definida. Aqui, Paulo, nós veremos no desenvolvimento desse capítulo 13, nós veremos Paulo fazendo alusão, de uma maneira, por assim dizer, indireta, à legislação romana e de uma maneira também um tanto indireta da legislação judaica. E ele, depois mostrando que esses dois conceitos da legislação, da autoridade humana, se encontravam no amor trazido pela mensagem do Cristo. Digamos que a chave que Paulo utiliza para interpretar a estrutura da lei romana, a estrutura da lei judaica, aquilo que ele chamou de autoridade terrena, era justamente o amor trazido pela mensagem do Cristo. Então nós teremos três tópicos, três subtítulos, por assim dizer, nesse capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Um primeiro tópico que vai do versículo 1 ao versículo 7, que podemos chamá-lo de obediência às autoridades constituídas. Depois um outro tópico que é do versículo 8 ao versículo 10, que podemos chamá-lo de o amor ao próximo e o cumprimento da lei. E depois, no versículo 11 ao 14, uma referência a Paulo à tomada de consciência, vamos dizer assim, a escatologia se fazendo presente. Então, essa é a estrutura. Como é um capítulo pequeno, eu lerei o capítulo todo e depois nós vamos comentando. Então ele começa assim no capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal.
É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então aqui fecham o conjunto, né, dessa primeira parte do capítulo 13, que é justamente do versículo 1 ao versículo 7, Paulo falando da questão da autoridade. Paulo nos falando da obediência, do respeito à autoridade. Volto a dizer, Paulo aqui conversava ele enviou a carta, né, para conversar com os cristãos em Roma. E lembremos que boa parte da nossa estrutura do direito atual, principalmente no Brasil, essa parte advém do direito romano, da característica daquilo que nós chamamos civil law, né, civil law, ou seja, a estrutura civilista de uma lei. É importante também nós lembrarmos que Paulo era um judeu, então a lei, a autoridade que a lei conferia era algo de suma importância na cultura judaica. E a estrutura judiciária no Império Romano era também algo de grande importância. Então Paulo aqui vai chamar a atenção daqueles romanos, cristãos, judeus ou gentios, para o respeito à autoridade humana, ou seja, à autoridade constituída pela regra da sociedade. Se nós lembrarmos do Cristo, ele também ponderava, estou vendo aqui a Beth entrando, daqui a pouquinho estarei aí em Uberlândia, viu, Beth? Lá no Congelde, no Congresso Espírita Leon Denis, eu tenho aí um compromisso com o pessoal de Uberlândia às 15 horas. Então, terminando o nosso estudo aqui, eu devo seguir aí, vou seguir para Uberlândia, né? Hoje à tarde estarei aí com vocês. Num bate e volta, né? Faço o estudo lá no Congelde e já retorno para cá. Bom, voltando. Se lembrarmos de Jesus, nós veremos que certa vez ele foi chamado a se pronunciar sobre a licitude do pagamento do imposto a Roma, do tributo a Roma. E ali, então, ele foi perguntado a ele, é lícito pagar o tributo, pagar o imposto a Roma? E ele, então, pegou lá uma moeda e perguntou, qual a efígie que está aqui nessa moeda? E aí disseram, a de César. Então ele disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É importante essa frase de Jesus, porque nós temos a lei maior, a lei que eu chamaria lei perene, que é a lei natural. A lei natural que podemos chamá-la lei de Deus, conforme vemos lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Lá nessa questão 614, há uma pergunta justamente nesse sentido. O que se entende por lei natural? E os benfeitores espirituais responderam, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. É isso que está lá na estrutura da questão 614. Então, quando falamos lei divina, lei natural, é essa lei que não é uma lei criada pelas pessoas. Por exemplo, a lei da gravidade não foi criada por ninguém. A lei da atração dos corpos não foi criada por ninguém. A lei do movimento dos corpos celestes não foi criada por ninguém. São leis da natureza, são leis de Deus. E as leis morais, há certos elementos das leis morais que são leis de Deus. Basta que as percebamos que, independentemente de estarem ou não escritas, elas perduram.
mesmo que uma legislação humana fale diferente, a lei de Deus ela perdura porque ela trata da realidade existencial. Por exemplo, dentro da estrutura do decálogo, nós temos lá não matarás, não furtarás. Mesmo que uma lei permita que haja o furto, havendo o furto, mesmo que uma lei humana permita que haja o furto, havendo o furto, prejudicará alguém. Lá está dito, não matarás. Mesmo que a lei humana dê o direito a todo mundo de matar todo mundo, machucará, ou seja, prejudicará alguém. Então a lei divina ela é perene, porque independentemente da legislação humana, ela prevalece, ou ela perdura. Ela perdura. Então, é esse o caráter da lei divina, da lei de Deus. É esse o caráter que Paulo chama a atenção para que observemos. Mas também quando Cristo disse, dai a Deus o que é de Deus, ou melhor dizendo, dai a César o que é de César, ele também quis nos dizer que a vida em sociedade tem as suas regras. Deveriam essas regras espelharem a lei divina. Deveriam essas regras espelharem a naturalidade da lei divina. Mas nem sempre elas assim o fazem. Por quê? A lei humana, ela reflete o momento, digamos, consciencial da sociedade. A lei humana reflete a evolução da sociedade. Quanto mais duras as leis humanas, mais é a sociedade empedernida. Ou seja, quanto mais empedernida uma sociedade, mais duras são as leis. Quanto mais imatura uma sociedade, mais coercitivas são as leis. Mas são leis aplicáveis em um dado momento, a uma dada circunstância, a um dado povo. Por isso são chamadas leis humanas. E as leis humanas, elas evoluem, elas se modificam, elas refletem sempre a estrutura que ali se vive na sociedade. Houve um pensador, um estudioso, que serviu para base, ou serviu como base para o pensamento constitucionalista, chamado Ferdinand de Lassalle. Ferdinand de Lassalle, ele tem uma aula que foi transformada numa brochura, que é chamada O que é uma Constituição. E lá nessa obra, Ferdinand de Lassalle, ele nos fala que uma Constituição, a lei máxima de uma sociedade, de uma dada sociedade, aquilo que chamamos de uma forma poética a Carta Magna, ela reflete a estrutura da sociedade. E ele chama isso de fatores reais de poder. Então ele nos diz que uma Constituição é construída seguindo os fatores reais de poder. E quando os fatores reais de poder se modificam numa sociedade, a Constituição também se modifica. E as sociedades, digamos, maduras, elas tendem a ter uma Constituição com pequenas alterações e a ter uma Constituição que chamamos sintética, que não entra nos meandros do dia a dia da sociedade. Quanto mais imatura uma sociedade, mais analítica é uma Constituição, mais aos pormenores a Constituição vai. Na sociedade madura, a Constituição regula as regras gerais, as normas gerais. E as estruturas infraconstitucionais, ou seja, as leis e outras regras, regulam as questões, digamos, as miudezas, por assim dizer, da vida social. Uma sociedade imatura, a Constituição regula detalhes. Então é isso que, de certa forma, Ferdinando Lassalle nos traz. E por que eu trago essa ligeira reflexão constitucional? Porque aqui Paulo vai falar das leis humanas. Esse primeiro trecho, ele vai nos dizer que uma sociedade formada por pessoas precisa ter regras.
e para que haja uma boa convivência. Melhor seria se as regras espelhassem a lei natural, se as regras espelhassem a respeitabilidade humana de maneira natural. Mas, devido à imaturidade social, muitas vezes a lei impera de uma maneira coercitiva, ela se impõe e exige um dado comportamento. Se nós olharmos alguns pensadores, não estou dizendo que concordo com eles, não é isso? Estou apenas dizendo como se construiu uma ideia. Nós temos dois pensadores interessantes para que entendamos a estrutura social. Nós temos um pensador que eu chamaria centralizador, de conceitos centralizadores de poder, que foi Thomas Hobbes, um inglês. E lá ele desenvolve nas suas obras um conceito de que a sociedade, se não tivesse uma regra, ela viveria o caos. Porque dizia ele que o ser humano, por natureza, é mau, não é bom. E dizia ele que era preciso que as pessoas abdicassem das suas liberdades individuais autônomas para ter uma liberdade individual, digamos que, regrada. Ele então dizia que as espadas individuais deveriam ceder espaço para uma grande espada chamada Estado. E esse Estado regularia a estrutura de vida das pessoas. E para garantir a liberdade das pessoas, as pessoas doavam a sua liberdade ao Estado, que regularia a convivência social, respeitando a individualidade, porém convergindo todos os atos dessa individualidade para o bem comum da sociedade. Ideia resumidamente, muito resumida de Thomas Hobbes. Ele dizia que se o homem não tivesse regras, se para o ser humano não houvesse regras, o homem seria o lobo do homem, dizia ele, né? O homem se destruiria, o ser humano se destruiria. E a sociedade, então, passava a ser uma necessidade humana, uma necessidade para que houvesse um equilíbrio na convivência. Por outro lado, não contrário, mas por outro lado, um pensamento um tanto mais, diria, social, que é a figura de Jean-Jacques Rousseau, que para ele, diferentemente de Hobbes, para ele o ser humano era bom por natureza. E o que estragava o ser humano era a sociedade. Dizia, em outras palavras, Jean-Jacques Rousseau, que a partir do momento que o primeiro homem fez um cercadinho e disse isso é meu, surgiu a divergência e a adversidade social. Mas ambos entendiam que era preciso haver uma regra social. E temos outros pensadores, não vou entrar em detalhes nesses pensadores, como Jacques Bossuet, John Locke, e aí vem diversos outros pensadores que trazem lá no passado essas tentativas de explicação de uma necessidade de autoridade no convívio social. É o dai a César o que é de César. E é isso que Paulo então vai trabalhar. Ele vai pedir que se haja uma obediência àquelas regras sociais construídas. E aqui ele vai dizer, então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por superiores, entendamos as autoridades legitimamente constituídas. Então, diz Paulo que todo homem está sujeito a isso. E ele, de certa forma, está correto, porque existem leis sociais, leis da sociedade, leis humanas, às quais precisamos respeitar, às quais devemos seguir, sob as quais ajustamos nossa conduta, nossa relação social. E descumpri-las pura e simplesmente seria um ato de rebeldia, e nós teríamos, descumprindo a lei, mesmo que seja para termos as nossas vontades atendidas, nós teríamos o chamado exercício arbitrário das próprias razões. E uma sociedade em que
haja o exercício arbitrário das próprias razões, nós teríamos o caos, porque cada um se sentiria no direito de ter as suas próprias regras, mesmo que as suas regras ferissem as demais pessoas no ato da convivência, ferissem no aspecto de afetar negativamente as outras pessoas, de aviltar os valores das outras pessoas. Então, o exercício arbitrário das próprias razões, ele não é devido, porque a minha liberdade, ela vai até onde ela vai aonde começa a liberdade do outro. E a lei social é que vai dizer quando termina a minha e quando começa a do outro. Então aqui Paulo está dizendo que temos que aprender a respeitar as leis humanas. Se quisermos mudar as leis humanas, que as mudemos, mas seguindo os ritos naturais da mudança, seguindo os ritos legais da mudança, fazendo proposituras de mudanças pelos meios legalmente constituídos. E não simplesmente dizer eu não concordo com isso e eu então não farei. Até que se modifique, o cumprimento passa a ser coercitivo. Nós chamamos isso de fato que se subsunde à regra. Chamamos isso de subsunção, né? Então, quando o fato ele é abarcado pela regra, quando ele cumpre efetivamente a regra, ou quando a regra o abarca. Isso é o mínimo de uma convivência. Em casa, na família, nós temos regras. Desde que haja a divisão de um espaço por duas pessoas que seja, há que se existir uma regra. Há que se existir uma regra de convivência. Agora imaginemos uma estrutura social. Muitos dirão, mas a lei ela é ruim, ela é injusta, porque, lógico, ela reflete as pessoas. E as pessoas não somos perfeitas, as pessoas não somos evoluídas. Então, nós temos as nossas falhas e é natural que, ao constituir regras, nós coloquemos nossas falhas também nessas regras. E essas regras aparecem, ou se nos chegam, falhas. Mas elas podem ser alteradas, sim, pelos meios legais para tanto. E é isso que Paulo está dizendo, então, todo homem esteja sujeito à autoridade. Não há ninguém que não esteja sujeito a ela. E ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui é importante a contextualização. Qual contextualização? Lembremos que Paulo era judeu. Nós tínhamos uma sociedade judaica teocrática. Lembremos que Roma era uma sociedade legalista, mas com um forte apelo dos deuses politeísta. E até na modernidade nós temos uma estrutura advinda de um pensador chamado Jacques Bossuet, que diz que a autoridade é conferida por Deus. E nós temos um diálogo de Jesus com Pilatos, que foi mal interpretado e mal utilizado, inclusive, para a ideia de Jacques Bossuet. Quando Pilatos diz para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para te punir, para te condenar ou para te absolver? E aí Jesus vira para Pilatos e diz, tu tens essa autoridade, tu só tens essa autoridade porque do meu Pai ela te foi conferida. Então essa frase de Jesus, tirada de um contexto, serviu de referência para dizer que o poder temporal era revestido de um poder divino. E Bossuet utiliza isso, inclusive, para justificar o absolutismo, né, lá da época dele. Então, é uma distorção da fala. Mas é preciso que nós entendamos o contexto para entender a frase de Paulo, quando ele diz, então, que ela advém de Deus. Agora, se nós tirarmos a ideia religiosa, nós podemos dizer que as regras sociais são uma necessidade. São uma necessidade para um convívio.
Se não houver regras, não haverá um bom convívio. Então nós podemos dizer que a autoridade, ela passa a ser necessária para que haja uma harmonia na convivência. Agora, uma autoridade e não um autoritarismo. Não confundamos a concentração de poder que dá o autoritarismo com a convergência do poder estabelecido por leis, por normativas, para um exercício equilibrado e para uma adequação da harmonia social. Ótimo. Nesse sentido, então, Paulo vai dizer lá no versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Aí é o ponto interessante. Não há que se temer a coercitividade da lei quando se cumpre a lei, quando se segue com retidão. A coercitividade se faz necessária para que a lei impere e regule as relações harmoniosas. Agora, o temor, e aí nós podemos fazer uma ligeira derivação, o temor se dá quando se desrespeita a estrutura. Da mesma forma, a relação com Deus. Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. Respeitam-se as leis divinas pelo amor que temos nele. Ou então, respeitamos as leis divinas pelo amor que nós temos nele, e não pelo medo dele. E Paulo vai usar esse raciocínio para com a lei humana, para com as regras humanas. Então ele diz no versículo 3, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Não é o temor, é a aplicabilidade da lei, é a subsunção. Faze o bem e terás louvor dela. Quer dizer, viva condignamente. E mais à frente, no versículo 5, eu acho interessante nós pensarmos. É necessário que lhe estejais também, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Essa frase aqui é muito importante, ela é muito interessante. Essa frase aqui, ou nessa frase, Paulo nos chama a atenção para o cumprimento da lei humana, dizendo que não é para cumprir a lei por medo da punição, é para cumprir a lei por um dever de consciência. E nós podemos fazer aqui uma digressão e raciocinarmos com relação a Deus, com relação à lei divina. Seguir as leis de Deus não é por temor da punição. Até porque as leis de Deus não são punitivas. As leis de Deus elas nos apresentam as consequências das ações, como natural reflexo da própria ação. Na lei de Deus nós temos a estrutura de ação e reação, bem dentro daquela estrutura newtoniana, que toda ação gera uma reação contrária de igual força e de igual potência. Dessa forma, a lei de Deus atua, não como punição, mas como reação natural, consequência natural. Como dizia o Cristo, o que se semeia se colhe. Não é pela pena de talião, é pelo natural reflexo. Pelo natural reflexo. Então, dessa forma, aqui nós temos que entender que na relação com o Criador, ou, melhor dizendo, a nossa relação com o Criador não é por temor, é por dever de consciência. Aqui ele diz isso, dever de consciência, essa é a expressão paulina, que não é para respeitar a lei por medo da punição, mas sim por dever de consciência. E aí nós entendemos a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta aos benfeitores espirituais onde está escrita a lei de Deus.
E os benfeitores espirituais nos respondem na consciência. Vejam que resposta interessante essa dada pelos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E eles disseram, na consciência. Significa que não adianta a lei estar escrita em nenhum livro, se isso não estiver grafado na nossa consciência. Eles podiam ter respondido quando Kardec os perguntou onde está escrita a lei de Deus. Eles podiam ter respondido na Bíblia, no Zen Avesta, no Bhagavad Gita, no Livro dos Mortos, no I Ching, no Livro das Mutações, no Livro dos Espíritos. Mas não. Eles disseram na consciência. Paulo está dizendo isso aqui. Que o respeito às leis não é por medo da punição, mas é um dever de consciência. Dever de consciência. É algo que está íncito em nós. É o que chama a atenção Paulo. Por esse motivo, dizer no versículo 6, pagais também os tributos. E aí ele faz um jogo de palavras muito interessante no versículo 7. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Interessante esse jogo de palavras no versículo 7. Muito interessante. Aqui ele diz, a quem tributo, a quem imposto. Para a época, tributo era o que era levado ao templo. Imposto é o que era levado ao Estado. O tributo eram as honras do templo para o judeu. O imposto era para as ações, digamos, do Estado na sociedade. Então, por isso ele dizer a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Hoje, na nossa realidade, tributo é um gênero, do qual imposto é uma espécie. Tributo é um gênero. E nesse gênero chamado tributo, nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria. São espécies do tributo. E cada espécie tem um regulamento próprio, uma regulação própria. Imposto tem uma regulação própria, taxa tem uma regulação própria, contribuição de melhoria tem uma regulação própria. E tudo isso é um tributo. Não vou entrar aqui em direito tributário, não é isso. Mas para entendermos, mas para aquela época, tributo era aquilo que era dirigido às ações religiosas. Então se pagava tributo ao templo? Sim, se pagava tributo ao templo. Quando teve aquela passagem das pessoas dizendo que Jesus não pagava o tributo, ele diz assim a Pedro, Pedro, vá ao mar, pegue primeiro o peixe, e dentro desse peixe, tire 2 moedas que nele estão. Dê uma em teu nome e outra em meu nome, para pagar o tributo. Esse era o tributo do templo. Era o tributo pago ao templo, para a manutenção do templo, para as obras do templo, para os sacerdotes, porque eles não podiam se manter senão com o tributo. A tribo de Levi não foi dada, se nós lembrarmos lá no Velho Testamento, todas as tribos tiveram seu quinhão de terra dado. As 12 tribos de Israel, quando entram em Canaã, quando saem do Egito, entram em Canaã, depois lá dos 40 anos de peregrinação, entram em Canaã, as terras foram divididas para as 12 tribos. Mas a tribo de Levi não recebeu terra, porque a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, era a casta sacerdotal. E ela estava presente em todas as tribos. E se mantinha, para os sacerdotes, os descendentes da tribo de Levi, se mantinham com os tributos, pagos pelas outras. Então os tributos ao templo, compreensível, as despesas do templo, a manutenção dos sacerdotes do templo,
os que trabalhavam no templo, os levitas, os escribas, para manter o próprio templo. Esses eram os tributos. E os impostos, aqui lembremos a estrutura romana. Os impostos eram pagos a Roma, a estrutura do Estado, porque cabia ao Estado, então, cuidar da sociedade, estradas, infraestrutura. Então, por isso que Paulo separa a quem imposto, a quem tributo, tributo. Lembrando que ele falava com gentios e com judeus, numa carta aos cristãos de Roma. E ele diz, a quem respeito, respeito. Se deve respeitar, que se respeite. E a quem honra, honra. Eu gosto muito desses trocadilhos que Paulo nos faz. Ele é um mestre na escrita. Não era bom orador, hein? Segundo a tradição, ele não falava tão bem quanto escrevia, né? Escrevia melhor, né? Alcimar aqui está dizendo explanação simples e rica. Na verdade, simples, porque eu não consigo complicar as coisas, viu, Alcimar? O pessoal diz assim, você fala de maneira simples, é porque eu não consigo ir mais do que isso, né? O meu conhecimento ele é limitado, então acaba sendo simples. E por outro lado, eu sou daquela turma que evita o juridiquês, né? Eu, quando eu fazia o curso de Direito, eu via os professores ali num juridiquês constante, e óbvio, como profissional da área do direito, eu preciso entender o juridiquês, mas as pessoas não têm que se preocuparem com o juridiquês, então a gente tenta traduzir ao máximo a estrutura do juridiquês para o dia a dia da sociedade, e eu acho que deveria ser assim, sabe por quê? A sociedade precisa cumprir as regras da lei, né? Precisa cumprir as leis sociais, as leis da sociedade. Mas para isso é preciso compreendê-las, né? Então, muitas vezes, no meio jurídico, se vende dificuldade para entregar facilidade, né? Então, aquelas falas rebuscadas e que a gente termina de ouvir e não entendeu nada. Muitas pessoas pegam um texto jurídico e falam assim, Simão, traduz para a gente aqui, né? É uma linguagem empolada, uma linguagem acroática que acaba dificultando. Então, eu tento seguir uma certa pedagogia do Cristo, que ele falava com tamanha simplicidade que as coisas pareciam sempre ser fáceis, embora profundas. A simplicidade do Cristo era profunda, era tão simples que nos fazia pensar. Ele falava de maneira tão palpável, tão próxima a nós, que nos fazia pensar. Se ele falasse de forma difícil, ninguém nem parava para pensar. Era tão difícil que para que parar para pensar? Mas por falar de maneira simples, é que ele nos fazia pensar. E por pensarmos, nós aprendíamos e mudávamos as nossas atitudes. Então é mais ou menos assim, né? Essa é a ideia, né? O Eduardo, saudades das aulas da Casa do Caminho. Ah, Eduardo, sim, faz muitos anos isso, hein, Eduardo? Todo domingo, né? Aos domingos eu ia até Araxá, né? Lá na Casa do Caminho, coordenada pelo nosso querido Tadeu, e nós tínhamos um estudo pela manhã. Então, todos os domingos eu saía daqui de Patrocínio e Araxá, fazíamos o estudo pela manhã e eu voltava. Bons tempos, hein? Mas já faz tempo também, viu, Eduardo? Vamos seguindo aqui com a nossa conversa, né? Então, nessa ideia paulina, ele está dizendo, olha por minha conta, vivemos numa sociedade. Sociedade precisa de regras. Se as regras foram constituídas, vamos cumpri-las. E se tiver que mudá-las, vamos mudá-las. Mas como? Seguindo os ritos legais para as mudanças. Seguindo o caminho legal para a mudança. E não sendo um rebelde sem causa, né? Então é importante essa ideia paulina. E aí vamos para um segundo conjunto de ideias que Paulo traz aqui no capítulo 13 ainda. Agora vamos nos versículos 8 até 14, até o versículo, 8 e até 10.
que Paulo vai nos falar do amor. Desculpe, me engasguei. Que Paulo vai nos falar do amor ao próximo sendo o cumprimento da lei. Então aqui ele falou da lei. Lei, estrutura, seca, obediência, porque aplica-se à sociedade toda. E aqui ele vai nos falar sobre a chave interpretativa da lei. Qual deve ser o elemento para interpretarmos a lei? E aqui ele fala da lei divina, da lei judaica, da lei romana. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que é o cumprimento da lei, que o cumprimento da lei é o amor, diz ele. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. É interessante essa parte. Se nós olharmos, a lei humana, a lei social, ela é um escrito. E na lei humana, eu vou tentar resumir 2 momentos na forma de se interpretar a lei. São mais, mas vou trabalhar com 2 mais significativos. O texto puro e simples da lei. Está escrito assim, é assim. É o que nós chamamos de direito positivado, que é uma estrutura. Teve um pensador, Hans Kelsen, que ele dizia, do mundo jurídico, que ele dizia que a lei se aplica do jeito que está escrito. Não há uma possibilidade interpretativa. A hermenêutica kelseniana, a hermenêutica de Kelsen é: o que está na lei deve-se fazer. Ponto. É o que nós chamamos de direito positivado, está escrito. Não tem costume, não tem analogia, não há jurisprudência, não há nada que não fosse o que está na lei. Esse é o pensamento que nós chamamos kelseniano. E ele dizia que uma lei só tinha valor quando uma lei maior estabelecesse o valor. E assim ele criava uma estrutura hierárquica, né? Uma pirâmide. Uma norma, para que ela tenha efeito, uma norma superior a ela tem que dar a essa norma a sua força. E aquela norma superior a ela tem que ter uma outra superior a ela que dê força a ela. E assim ele vai até a norma maior, que seria uma Constituição, mas ele traz uma outra norma que ele não conseguiu explicar, que ele chamava de norma fundamental, que é aquela norma do mundo abstrato, que dava força à Constituição, que, se a gente utilizar o pensamento de Ferdinand de La Salle, seriam os fatores reais de poder. Ok, essa é uma corrente do direito. Existe uma outra, que é a principiologia, que o texto que está escrito precisa ser interpretado à luz de princípios. Aí nós temos Alexis, por exemplo, que foi um pensador desse mundo, dos princípios, em que, olha, eu vou ler um texto da lei. O que o texto da lei fala? X. Mas para eu entender esse X, eu preciso buscar alguns princípios. Por exemplo, para interpretarmos as leis hoje, nossas, humanas, da sociedade brasileira, nós usamos princípios. Um deles, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Significa que todo texto que está escrito, eu não posso lê-lo da forma kelseniana, ou seja, vale o que está escrito. Não, eu preciso tentar entender esse escrito e aplicá-lo dentro de uma regra de principiologia, ou seja, utilizando o princípio da dignidade da pessoa humana, como eu posso interpretar esse texto legal? O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? Olhando sempre o bem da pessoa humana, o bem-estar da sociedade. Olhando o bem-estar da sociedade, olhando a dignidade da pessoa humana, como que eu interpretarei esse texto de lei?
Então, hoje, a sociedade, que a gente chama de pós-positivismo jurídico, a sociedade, a interpretação, ela é feita assim. Por isso, muitas pessoas, quando veem algumas decisões, por exemplo, da Suprema Corte, e criticam, dizem, mas não é assim que está na lei. É porque a Suprema Corte e toda a estrutura do direito interpreta a lei com base nos princípios. E aí o princípio da dignidade da pessoa humana pode permitir uma hermenêutica um tanto mais extensiva, não absurdamente extensiva, mas um pouco mais extensiva. Por exemplo, se nós olharmos o texto da lei, e não quero entrar em celeuma, pelo amor de Deus, se nós olharmos o texto da lei, vai dizer que casamento é entre homem e mulher. Mas se olhar esse mesmo texto do Código Civil, casamento é entre homem e mulher, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, homem e mulher desaparece e passa a ser duas pessoas. Dignidade da pessoa humana. Então o casamento pode ser entre duas pessoas. E aí não tem mais a questão de gênero, se é homem ou mulher, duas pessoas. Isso é que é usar o princípio para interpretar o texto seco da lei. Aqui não entro no mérito se está certo ou errado, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou tentando explicar a força que um princípio tem. Dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, dois seres se associarão, se consorciarão. Embora o texto lá do Código Civil diga que é homem e mulher, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a ideia de homem e mulher cede espaço para a ideia de seres, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se a pessoa está com o olhar kelseniano, ou seja, do direito positivado, ela vai dizer, está errado. Se a pessoa está olhando com esse outro princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, há o entendimento de que homem e mulher pode ser interpretado como dois seres, estaria correto. É o que nós chamamos de chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica? É o elemento no qual eu me baseio para a interpretação. Se nós olharmos uma fala de Jesus com um doutor da lei, desculpe, é que eu estou com a coluna hoje travadinha. E aí, Beto, ainda tem que ir em Uberlândia, viu? Com essa coluna travadinha que está hoje. Se nós olharmos uma fala de Jesus, um doutor da lei pergunta a ele assim, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí ele responde assim, o que está escrito na lei? Olha que interessante a resposta de Jesus. O que está escrito na lei? Como tu lês? Olha a frase de Jesus, que interessante. Como está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como tu lês? O que Jesus estava dizendo? O que está lá na lei? Como você interpreta? Como você interpreta? E para interpretar algo, nós temos que ter uma chave. Qual é a chave para utilizar na interpretação? É isso que nós chamamos de chave hermenêutica. Hermenêutica, regras de interpretação, resumidamente. Qual é a chave hermenêutica? E aí o senhor da lei respondeu a Jesus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, que todo mundo conhece, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu, disse-o bem, faze isto, ou seja, você interpretou dentro do seu princípio. E aí a pessoa perguntou, mas quem é meu próximo? Amar a Deus estava claro, mas e quem é o próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. Veja, Jesus traz um princípio. Ao contar uma parábola, Jesus trouxe a lógica do princípio. E o que Jesus trouxe na lógica do princípio? A compaixão. Então ele estava dizendo, olha, para interpretar amar ao próximo como a ti mesmo, você precisa da compaixão. A compaixão é a chave hermenêutica para interpretar a frase amar ao próximo como a ti mesmo. Se não houver a compaixão, não haverá o real entendimento da frase amar ao próximo como a ti mesmo. Então perceberam que Jesus deu, ao contar a parábola do samaritano, ele deu ao Senhor, ao doutor da lei, a chave hermenêutica. Ou seja, qual era o critério, qual era o princípio a ser utilizado para interpretar o texto amar ao próximo como a ti mesmo?
E aí o doutor da lei respondeu, né? Depois Jesus falou, quem agiu com compaixão para com seu próximo? Falou, o samaritano. Então vai e faz o mesmo, ou seja, você entendeu. Então isso é que é uma chave interpretativa. E aqui Paulo está dizendo, então, dos versículos 8 a 10, ele está dizendo que a chave hermenêutica para se interpretar a lei é o amor. O amor trazido pelo Cristo. Não o amor desvairado, que muitas vezes comungamos, o amor apaixonado, que muitas vezes comungamos. Ele traz aqui a ideia do amor ao Cristo. E aí, então, ele traz, nesse sentido, ele traz as chaves, usando a frase. Para interpretar a lei, ele diz, se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o versículo 9. Então, ele está dizendo para nós, para interpretarmos quaisquer textos legais, que usemos a chave hermenêutica do respeito, da honra, da amorosidade. Veja como é bonito isso, né? Isso aqui é um texto interessante para ser trabalhado nas aulas de introdução ao direito, quando lá é explicado sobre nomias, né? Sobre as nomias, né? As normas. É interessante isso. Então aqui Paulo está fazendo isso. Então, ele diz, olha, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Assim como hoje o princípio da dignidade da pessoa humana é a chave hermenêutica para interpretar os textos da lei, os textos constitucionais que sejam, aqui Paulo dizia que o amor ao próximo era a chave hermenêutica para se interpretar toda a estrutura da lei naquela época. Bonito isso, não é? Eu acho muito, muito interessante. Esse capítulo 13, ele é muito interessante. Quando eu ministrava direito constitucional, por um tempo eu dei aulas, né? Fui professor de direito constitucional, e eu usei parte desse pensamento paulino, não esse texto ipsis verbis, para justamente entender. E quando eu ensinava sobre princípios constitucionais, eu trouxe justamente essa ideia de principiologia que o Jesus trouxe quando foi explicar para o doutor da lei qual era a chave hermenêutica para se interpretar o amar ao próximo como a si mesmo. Então fica aqui também a ideia, todas as vezes que lemos um texto legal, lógico, a estrutura dele em si já fala, sem problema nenhum. O texto já fala por si. Mas a hermenêutica nos permite, sem personalismos, usar chaves, princípios para interpretar. E aí vem diversos outros princípios, né? A supremacia, né, do interesse público ao interesse privado, e assim vai, né? Função social da propriedade privada, né? Que, aliás, Kardec trabalha lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama de função providencial da riqueza, que é a mesma lógica da função social, né, da propriedade privada, função social das empresas, função social da riqueza e etc., né? E aí sigamos aqui trabalhando essa ideia. Desculpe essas ligeiras digressões, esses ligeiros parênteses, mas eu creio que são recursos didáticos para a gente entender, né? Estou usando uma chave hermenêutica para também entender, trabalhar com esse capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. E por fim, a última estrutura do capítulo 13, que vai do versículo 11 ao versículo 14, em que Paulo diz: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhas para a carne no tocante às suas concupiscências.
Interessante esse trechinho. Quando li esse trecho, quando leio esse trecho, me lembra o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10. Eu vou pedir licença, vou sair aqui da tela um pouco para pegar o livro ali, que eu acho que vale a pena ler. Dá uma licencinha. Enquanto isso, vocês vão ver a bagunça aqui que está atrás de mim. Vamos ver aqui o item... Ai, desculpa, a coluna está brava hoje. Capítulo 17, item 10, nós temos algo interessante aqui. Deixa eu chegar lá no item 10. É um texto chamado O Homem no Mundo. Aqui Paulo, no versículo 11 ao 14, ele está dizendo o seguinte, que nós não nos lancemos às paixões de maneira imoderada, que estamos já no raiar do dia, que veja essa estrutura do versículo 11, e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. O que é conheceis o tempo? É maturidade. A maturidade nos permite conhecer o tempo. O que é esse conhecer o tempo? A maturidade nos permite interpretar os acontecimentos, ter a ponderação, ter o equilíbrio. Aliás, ponderação é uma das chaves hermenêuticas para interpretar certos textos. E aqui ele diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E muitas vezes, quando lemos esse texto, nós entendemos assim, podemos entender assim, nós temos que ser um santo, né? Nós temos que ser pessoas fechadas, que não podemos nos divertir. E aí é onde entra esse texto do item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu peço licença a vocês para eu lê-lo. Diz assim, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano e fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Aqui eu destaco um ponto. Ele diz, purificai vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Veja, demore. Quer dizer que vão entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, pensamentos mundanos e fúteis. Nós teremos muitas vezes pensamentos fúteis, pensamentos mundanos, ou seja, do próprio mundo. O importante é que nós não os alimentemos por demais. Ele diz, não deixeis, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano e fútil, ou seja, no coração. Então, sim, vai ter momentos que nós vamos ter lá algumas futilidadezinhas, né? Vamos, por exemplo, torcer para o meu time, né? O glorioso Cruzeiro, o cabuloso Cruzeiro. Isso é mundano, isso é bem do mundo, não tem nada a ver, não tem nada de divino nisso. É pensamento mundano, é do mundo. Mundano quer dizer do mundo, não quer dizer sujo, quer dizer do mundo. E é fútil? É um esporte, eu estou torcedor, eu não estou lá jogando, então mas isso passa pela cabeça. E no caso, torcer para o Cruzeiro passa rápido mesmo, porque ele ganha e depois perde. Então passa muito rápido. Mas veja que interessante a forma que os espíritos nos trazem, né? Esse aqui chama-se um espírito protetor. Depois ele segue. Olha que interessante. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece, à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis a viver. Veja o que esse espírito está dizendo. Olha, para você estar em contato conosco, você não precisa abandonar o mundo, não.
Você pode viver dentro das leis do mundo. Veja que interessante. Não pensais, não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis a viver. Eles dizem, não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Ou seja, então está aqui. Tem os nossos momentos da alegria material, teremos o nosso momento lá de torcer pelo time, sim, de ir para uma festa, sim, de cantarolar, né, uma música, sim, de se divertir, sim. Mas ele diz, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, vamos nos divertir, mas com respeito às outras pessoas. Vamos nos alegrar, participar de uma festa? Sim, por que não? Mas com respeito às outras pessoas, com respeito a nós mesmos, sem ferir a nossa consciência. É isso que eles estão dizendo. Sois chamados, diz o benfeitor, a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. O que eles estão dizendo? Olha, no dia a dia da sociedade nós encontramos gente que pensa diferente de nós, mas não vamos chocar ninguém com isso. Unamo-nos pelas convergências de ideias e não pelas divergências. Ele dizem aqui, olha que interessante essa frase, sede joviais, sede ditosos, mas que seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Olha que interessante essa frase, sede joviais, ou seja, sejam alegres, bem-humorados, mas que esse bom humor não seja jocoso, que esse bom humor não fira ninguém. Quer contar lá umas anedotas? Conte as anedotas, mas que não sejam anedotas que firam pessoas, que aviltem os valores das pessoas. É isso que ele está dizendo. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. E eles conseguem. Olha esse parágrafo agora. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Olha, vou ler de novo. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto e nem repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Eu fico imaginando, tem pessoas que pensam, que idealizam um Cristo carrancudo, um Cristo cara fechada, um Cristo que não sorria. Um ser evoluído, um ser perfeito, seria carrancudo? Um ser perfeito seria emburrado, na linguagem mineira? Pelo contrário, um ser perfeito, um ser evoluído, é alegre. Alegre de coração, de consciência, alegre de feição, porque está em paz, está de bem com a vida. Então imaginemos um Jesus carrancudo. De onde saiu isso? Um Jesus que não sorria? Que isso? A Carminha lá de Nápoles, da Itália, né, aqui conosco. Tive aí, Carminha, não em Nápoles, tive em algumas cidades fazendo palestras. Estive em Verona fazendo palestras, estive em Lecco fazendo palestras, estive em Milão fazendo palestras, né? Estive em Bérgamo fazendo palestras. O movimento espírita da Itália é um movimento muito interessante, e aí vai um abraço, né, para todos os companheiros aí da Itália, né, onde tive a alegria de poder fazer algumas palestras e fui muito bem recebido pela comunidade espírita aí. Muito obrigado mesmo, né? Então, voltando aqui à ideia, imaginemos um ser perfeito, um ser evoluído, carrancudo. Não combina, não combina. Jesus não era jocoso, ele era bem humorado, sem dúvida nenhuma, super bem humorado. Imaginemos ele nas bodas de Caná, né, no casamento.
Imaginemos assim, ele lá em pé, braços cruzados, encostado na parede, olhando assim, que absurdo dessa festa. Ou ele lá se alegrando com os noivos e cantarolando com eles. Então é isso que dizem os Espíritos. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelides os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Agora eles deixam uma orientação. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arrobo d'alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para a obra acabada, para a obra concluída. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Olha que coisa legal, né? A Carol Teruel aqui traz um trechinho de uma frase, de uma música, né, do Padre Zezinho, sorri como Jesus sorria, né? É interessante, né? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia eu dormiria mais feliz, né? Muito interessante. É uma letra belíssima, que dá um estudo essa letra, viu? Dá um estudo. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. E aqui eles encerram dizendo assim, esse Espírito: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunhão constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Quer dizer, silicieis, colocar o silício. Silício é um cinto com pontas que as pessoas amarravam no corpo para se furarem, ou seja, uma autoflagelação. Então ele diz: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunhão conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e vos cobrais de cinza. Não, ainda mais uma vez vos dizemos, não. Ditosos seja, ou seja, alegres sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se velhe o semblante daqueles que vos amam e vos dirigem. Veja que interessante esse texto. Sugiro que leia, eu pensei alguns parágrafos. É o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eduardo diz aqui, o libertador, essa reflexão. Na verdade, a mensagem de Jesus, Eduardo, é libertadora, porque ela nos fala de coisas alvissareiras. A mensagem de Jesus, gente, ela não é pesada. A mensagem de Jesus não é um fardo. A mensagem dele é uma chave que abre as portas para entendermos a vida. Por isso ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, diz ele. Lá no capítulo 10, versículo 10 de João, está grafado isso. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa é a ideia que Paulo aqui nos traz nesse capítulo 13, né, que encerramos aqui. E no próximo domingo conversaremos sobre o capítulo 14, que é um capítulo pequeno também, dá para trabalhar ele todo no nosso encontro do próximo domingo, né? É isso, né, que nós tínhamos para conversar hoje. Desculpe-me pelos parênteses que eu abri, pelas digressões, né, feitas, pelas talvez analogias, comparações aqui no direito, para a gente entender um pouco essa ideia paulina contida aqui nesse capítulo 13 da sua carta aos Romanos. Paramos por aqui, pegar a estrada para Uberlândia, para agora às 15 horas, estar lá no CONGELD, né, no Congresso Espírita Leon Denis, para conversar sobre um tema, né? Me deram um tema lá chamado O Porquê da Vida, né? Então vamos lá conversar sobre esse tema às 15 horas, o porquê da vida. Fica aqui meu agradecimento aos companheiros que estão lá no CONGELD. Se Deus quiser, daqui a pouco eu estou aí, né? Um pouquinho de dificuldade de locomoção pela coluna aqui travadinha, mas estaremos aí, se Deus quiser. Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui ou estão aqui conosco, né, conversando, a vocês que acompanham o nosso estudo domingueiro, né, e como eu gosto sempre de agradecer, Deus lhes pague.
Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos nós, que começamos hoje, domingo, né, e que tenhamos uma semana bem calorosa, bem harmoniosa, né? Um abraço a todos vocês, que Deus possa nos abençoar e guardar sempre junto dele em paz. Até.